Olá! Que o dia e a semana de quem nos ouve sejam ótimos. Bem-vindos a esta nossa conversa de hoje. A gente tem um material aqui que, olha, convida a pensar sobre algo bem central: o ego, sabe? A nossa percepção sobre nós mesmos. E o que significa de verdade uma transformação interior profunda. Uhum. É um tema denso. Sim, e a gente vai se debruçar nas ideias da introdução do livro Ego Transformado, do Timothy Keller. Ele já começa com uma pergunta assim, forte, né? Quais são os sinais de um coração que foi de fato radicalmente transformado pela graça? E ele deixa claro que não é só o comportamento externo, né? É algo mais, na raiz mesmo. Exatamente, não é só a casca, é o miolo. Nossa ideia aqui é então explorar isso mais a fundo. A gente vai usar como guia a análise que o Keller faz de um trecho bem específico lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ah, a Igreja de Corinto. Sempre um caso interessante. Pois é, vamos investigar como o orgulho criava divisão naquela turma, naquela época. E um mais curioso, como isso, de alguma forma, conversa com os debates de hoje sobre autoestima, valor próprio. Parece interessante. Com certeza. Vamos lá. Então, Keller nos leva direto para Coríntio, lá no primeiro século. Paulo fundou a igreja, mas depois outros líderes importantes passaram por lá, tipo Apolo, Cefas. Sim, Pedro, né? Servas. Isso. E o que aconteceu? Bom, parece que o pessoal começou a formar quase umas torcidas organizadas, sabe? Ah, eu sou do time de Paulo. Não, eu me identifico mais com Apolo. É. Em vez de somar, né? Acabaram dividindo, usaram essas conexões como um jogo de poder, uma disputa de prestígio. Exatamente. E é fascinante como Paulo, quando escreve para eles, ele vai direto na ferida. Nesse trecho que o Keller destaca de 1 Coríntios 3:21 até 4:7, Paulo não mede palavras. Não mesmo. Ele aponta o dedo, assim, para a causa raiz dessas facções: orgulho, vanglória, aquela necessidade de se sentir de alguma forma superior. Ele fala, claro, ninguém se glorie nos homens. Forte isso. E depois ele questiona, né? Por que te ensoberbeces? Uma tradução possível ali para o 4:7. E pede explicitamente para ninguém se encha de orgulho a favor de um contra outro. Fica muito claro que o problema central é um ego inflado, sabe? Uma autoexaltação que gera essa divisão toda. E o antídoto que ele propõe seria então a humildade, né? Como fruto dessa graça. Exato. A humildade seria a consequência natural dessa transformação que a graça opera. E essa questão do orgulho puxa um fio super interessante que o Keller já explora na introdução, o tal do conceito de autoestima. Ele faz um contraste histórico bem marcado. Sim, ele mostra que até mais ou menos o século XX, a visão que dominava em muitas culturas, não só as ocidentais, mas as tradicionais no geral, era que o problema era o excesso de autoestima, o orgulho demais. A tal da ubris grega, né? A soberba. Isso, a soberba. Essa era vista como a grande vilã social. Violência, crueldade, os grandes erros, tudo culpa do orgulho inflado do ego gigante. E aí vem a virada, né? Aí vem a virada. E o que Keller acha impressionante, e de fato é a inversão quase completa disso na nossa cultura ocidental moderna. Hoje, o pensamento que domina, que está na educação, no sistema prisional, no aconselhamento, Em todo lugar, né? praticamente, é justamente o oposto. A crença geral é que os problemas sociais, tipo criminalidade, agressão, dificuldade de relacionamento, eles surgem não do excesso, mas da falta de autoestima. A pessoa agiria mal porque, no fundo, não se valoriza, porque tem uma autoimagem negativa. É uma mudança radical. Lembro que o Keller até cita um artigo, acho que da psicóloga Lauren Slater, no New York Times. O problema da autoestima, algo assim. Exato. E ela, basicamente, estava reportando algo que os especialistas já meio que sabiam, mas que não tinha chegado tanto ao público. Que a pesquisa científica, na verdade, não dava tanto suporte para essa ideia de que a baixa autoestima era a raiz de todo o mal social. Pelo contrário, né? Pois é, pelo contrário. Ela compilou estudos que sugeriam algo bem mais complexo e, para muita gente, até contraintuitivo.
Algumas pesquisas indicavam que pessoas com alta autoestima, especialmente se for aquela autoestima meio instável, meio narcisista, Ah, entendi. essas pessoas podem ser, na verdade, mais propensas a reagir com agressividade quando se sentem ameaçadas na sua autoimagem. Alguém defendendo um ego inflado pode ser mais perigoso do que alguém inseguro. Nossa, faz sentido, pensando bem. E a Slater comentava no artigo como essa ideia da baixa autoestima como vilã já estava tão, assim, entranhada na cultura que seria difícil mudar essa percepção. Pegou mesmo, né? Pegou. Mas por que será que essa teoria da baixa autoestima ficou tão popular? O que a torna tão atraente? Boa pergunta. Keller sugere, e parece bem plausível, que ela é culturalmente muito conveniente, sabe? Ela permite que a gente aborde problemas sociais sérios, como violência, crime, sem precisar fazer julgamentos morais muito diretos sobre o caráter da pessoa, sobre as escolhas dela. Entendi. Tira o peso do julgamento moral. Exato. Em vez de confrontar alguém com a ideia de erro, maldade ou mesmo pecado, que são termos mais comuns nas visões mais tradicionais, a abordagem vira quase terapêutica. Precisamos ajudar essa pessoa a se sentir melhor consigo mesma. Temos que fortalecer a autoestima dela. A solução fica mais no campo do desenvolvimento pessoal, né? Isso. O que é bem mais palatável, mais aceitável para a sensibilidade moderna, né? Evita um confronto mais direto com a responsabilidade moral, talvez. Ok, então temos esse cenário. De um lado, a visão tradicional culpando o orgulho excessivo, do outro, a visão moderna culpando a falta de autoestima. Parece-me encruzilhada, né? Uma tensão que não se resolve. Parece mesmo. E aí que a análise do Keller sobre o que Paulo diz fica tão interessante, né? Porque, pelo que entendi, ele não escolhe um lado dessa briga. Exatamente. É o ponto-chave. Keller argumenta que a perspectiva do Paulo, lá em Coríntios 4, oferece uma alternativa radicalmente diferente. Diferente tanto da visão tradicional quanto da moderna. Uma terceira via, então. Uma terceira via, perfeito. Ele não está dizendo, o problema é o orgulho, então tenham baixa autoestima. E nem o contrário, o problema é baixa autoestima, então se encham de orgulho. Ele apresenta o que o Keller vai chamar de uma nova forma de entender o eu, a identidade, o valor pessoal. E como isso aparece lá no texto de Paulo? O que ele diz exatamente que aponta para essa terceira opção? O ponto crucial está em 1 Coríntios 4, ali nos versículos 3 a 5. Paulo está respondendo às críticas aos julgamentos dos coríntios, que ficavam avaliando e comparando os líderes, né? Lembra das torcidas? Lembro, sim. E a resposta dele é surpreendente. Ele diz, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Já começa forte. Bem direto. Mas aí ele continua. E aqui que pega. De fato, nem eu me julgo a mim mesmo. Opa, peraí. Nem eu me julgo a mim mesmo. Isso soa quase como indiferença, não? Ou talvez uma falta de autoanálise? Como que o Keller interpreta isso para não parecer que Paulo está negando a realidade ou sendo, sei lá, displicente? Ótima pergunta. Porque essa frase isolada pode mesmo ser mal interpretada. Mas Keller enfatiza que não se trata de falta de consciência ou de fugir do autoexame. Logo em seguida, Paulo diz, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso sou justificado. Então ele faz o autoexame. Faz. A consciência dele está limpa naquele ponto específico que talvez estivessem criticando, mas ele imediatamente reconhece que isso não é o veredito final. A autoavaliação dele, mesmo sendo positiva naquele momento, não é suficiente para justificá-lo. Por quê? Ele completa, quem me julga é o Senhor. Entendi. Ele aponta para um julgamento que ainda vai acontecer. Um julgamento definitivo, feito por Deus, que vai trazer à luz até as intenções escondidas do coração, as motivações mais profundas. Então a liberdade dele, essa aparente indiferença ao julgamento dos outros e até da própria consciência? Não vem de arrogância, de se achar perfeito. Não. E nem de uma apatia, tipo, não tô nem aí para nada. Vem da convicção profunda de que existe um tribunal superior, um juiz final, e que o veredito desse juiz é o que realmente importa no fim das contas. E isso o libertaria da
daquela ansiedade de ficar buscando aprovação o tempo todo, ou de ficar obcecado com a própria imagem, com a performance. Exatamente. Liberta dessa montanha-russa emocional que depende da opinião alheia ou da nossa própria autoavaliação, que muda toda hora, né? A âncora dele está em outro lugar. Entendi. Então, não é que ele não se importe com o certo e o errado. É que a fonte da segurança dele, do valor dele, não está mais no que os outros pensam ou no que ele mesmo pensa sobre si naquele dia. Está ancorada fora dele, em algo mais firme, no julgamento e na graça de Deus. É isso que o Keller chama de autoesquecimento. Precisamente. E é fundamental fazer essa distinção que você fez. Autoesquecimento, o termo em inglês é self-forgetfulness. Não é ter baixa autoestima. Não é pensar mal de si, ficar focado nos defeitos. Certo. E também não é ter alta autoestima, no sentido de pensar muito bem de si, ficar focado nas qualidades para se sentir superior. É, na verdade, pensar menos sobre si mesmo. Pensar menos sobre si. Isso. É ter o ego, essa preocupação constante com a própria imagem, com o próprio status, menos no centro da nossa consciência, sabe? A pessoa não fica obcecada em se medir, se avaliar o tempo todo, seja para se depreciar ou para se exaltar. E a energia que sobra disso iria para onde? Poderia se voltar para outras coisas, né? Para Deus, para os outros, para a tarefa que se tem em mãos. Libera atenção. Nossa, isso parece libertador mesmo. Porque a nossa cultura hoje parece que empurra a gente o tempo todo para essa autoavaliação. Rede social é um palco disso, né? O mercado de trabalho também. A gente está sempre se medindo e sendo medido. Essa ideia de pensar menos em si vai totalmente na contramão. Totalmente na contramão. E Paulo reforça isso de um jeito demolidor logo em seguida, lá no versículo 7. Ele faz aquelas perguntas retóricas, né? Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tivesses recebido? Uau! Ele desmonta a base do orgulho ali. Completamente. Ele ataca a raiz do orgulho e da comparação. Se tudo que a gente tem de bom, talentos, dons, oportunidades, até a própria fé, é um presente, é um dom que a gente recebeu, não tem lógica nenhuma em se sentir superior aos outros por causa disso. Não tem base para se vangloriar. Isso dissolve aquela competição por status que estava dividindo a igreja lá em Corinto. Exatamente. É um chamado radical à humildade. Mas, como você disse antes, não é aquela humildade de se achar um lixo, de ter baixa autoestima. É a humildade que nasce de reconhecer a fonte real das coisas boas. E por causa disso não precisar ficar o tempo todo se autoafirmando, buscando validação. Uma humildade que vem do reconhecimento da graça, da dependência de Deus. Perfeito. E o paradoxo, segundo essa visão, é que essa humildade gera uma segurança muito mais profunda e estável do que qualquer autoestima que a gente tente construir com base nos nossos méritos ou na aprovação dos outros. É uma segurança que não é frágil, que não precisa ser defendida o tempo todo com unhas e dentes. Faz muito sentido. E como que o Keller organiza o resto do livro a partir dessa introdução? Ele dá uma pista dos próximos passos? Dá sim. Ele usa essa análise inicial de 1 Coríntios para meio que desenhar a estrutura do que vem pela frente no livro. Ele indica que vai explorar 3 áreas principais. Primeiro, aprofundar a compreensão da condição natural do ego humano. Essa tendência ao orgulho, à comparação, à necessidade de se justificar que a gente vê em Corinto e vê na gente também, né? Sim, infelizmente. Segundo, ele quer detalhar melhor essa visão transformada do eu que o Evangelho oferece. Essa identidade segura, livre, que o Paulo exemplifica e que está ligada a esse autoesquecimento. E o terceiro ponto? O terceiro é discutir o como. Como, na prática, a gente pode cultivar, alcançar essa transformação. Como essa mudança acontece no coração, na mente. Ele não quer ficar só no diagnóstico, ele quer apontar um caminho. Entendi. Então, recapitulando essa nossa primeira conversa sobre a introdução do ego transformado, Isso. a gente viu o diagnóstico do Paulo para a igreja de Corinto, o orgulho como esse veneno que gera divisão. Isso. Contrastamos a visão mais tradicional, que via o orgulho como grande problema,
com a visão moderna, que muitas vezes aponta a falta de autoestima como a causa dos males. As duas pontas do debate comum. E o ponto central foi essa alternativa radical que Paulo apresenta e que Keller chama de autoesquecimento. Uma identidade segura que não se baseia na nossa autoavaliação nem na opinião dos outros, mas na nossa relação com Deus. E isso nos libertaria para pensar menos em nós mesmos. Exatamente. É uma proposta que, olha, desafia muitas das nossas ideias mais básicas sobre identidade, sobre valor, sobre felicidade. Em vez dessa busca incessante por autoestima, seja ela alta ou só saudável, o foco muda para buscar algo fora de nós. E isso, como consequência, nos libertaria dessa preocupação constante com o próprio ego. Isso realmente deixa muita coisa para a gente pensar. E eu fico me perguntando, como seria levar essa ideia a sério no dia a dia? Se a meta não é nem se sentir ótimo consigo mesma, nem se sentir péssima, mas simplesmente pensar menos sobre si. Essa é a questão que fica ecoando, né? Tenta imaginar isso concretamente. Como a gente reagiria a uma crítica no trabalho? Ou a um elogio? Será que o impacto emocional seria diferente se a nossa identidade não estivesse tão amarrada naquela avaliação específica? Provavelmente sim. Como isso mudaria a nossa relação com o sucesso? E com o fracasso? Ou maneira como a gente lida com a inveja, com o ressentimento que vem tanto da comparação, algo tão presente hoje, por exemplo, com as redes sociais. É verdade. Se a preocupação central deixasse de ser como eu estou parecendo, o que será que estão pensando de mim, talvez sobrasse mais energia mental, emocional para outras coisas. Exato. Para as tarefas em si, para as pessoas ao nosso redor, porque essa perspectiva chamaria de um propósito maior. A implicação é que essa liberdade do autoesquecimento poderia nos tornar mais presentes, mais engajados com a realidade fora da gente. E talvez até mais resilientes, né? Diante das flutuações da vida e das opiniões dos outros. É uma pergunta provocativa mesmo para a gente levar daqui. Como seria uma vida vivida com menos foco no próprio umbigo, porque a nossa segurança foi encontrada em outro lugar? Fica a reflexão. Uma excelente reflexão para a gente fechar essa nossa conversa inicial. Com certeza vamos continuar explorando as ideias tão ricas deste livro O Ego Transformado, do Timothy Keller, em outras oportunidades. Vale a pena. Que Deus abençoe a jornada de cada um que nos acompanhou hoje